Bom, agora a questão é como é que a gente calcula esses valores V, né? Então, se vocês perceberem, como eu mencionei, essa equação de Bellman, né, ela é uma equação recursiva, onde para calcular o valor de um estado, eu preciso aqui no lado direito da equação saber o valor de todos os estados, inclusive do próprio valor que eu estou querendo calcular. Isso aqui, vocês teriam basicamente um sistema de equações, porque vocês vão ter que calcular o valor do estado S1, o valor do estado S2, né? Então aqui, por exemplo, nesse mundo de grid, esse aqui é um estado, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Vocês têm uns 9 estados. Então, vocês teriam que calcular isso para o estado 1, aí vocês teriam essa equação. Para calcular o valor do estado 2, tem essa equação. Então, aqui eu tenho, se eu tenho N estados, eu teria N equações dessas. Onde notem que o lado direito de cada uma dessas N equações, nesse somatório aqui aparece o valor do estado 1, o valor do estado 2, o valor do estado 3, até o valor do estado N. Então, é como se eu tenho realmente um sistema de equações, onde o valor de um estado depende do valor dos outros N estados, e eu tenho N equações. Então, eu tenho N equações e N incógnitas, né? As incógnitas são esses valores. Vocês poderiam tentar resolver esse sistema de equações usando aquelas técnicas lá que vocês estudaram na disciplina de álgebra linear, onde vocês tinham um sistema de equações, só que aquelas equações eram lineares. Eram tipo x é igual a 3x mais 2y. Y é igual a 2x menos 4y. E aí vocês tinham duas equações, duas incógnitas e resolviam de alguma forma. Aqui a gente tem N equações e N incógnitas, o que parece sugerir que a gente poderia resolver esse sistema de equações para achar os valores dos estados usando aquelas mesmas técnicas lá que vocês estudaram. A gente não pode fazer isso porque essas equações não são lineares. Elas têm esse max aqui. Se vocês se lembrarem do tipo de equação que vocês resolviam lá naquela disciplina de álgebra linear, as equações eram basicamente uma soma, né? Uma constante vezes o x, mais uma constante vezes o y, mais uma constante vezes o z. Nunca aparecia um termo tipo um max aqui. Quando aparece um max, significa que essa equação é não linear e a gente não consegue usar aquelas técnicas lá. Então, a gente vai precisar de alguma outra forma para calcular, para resolver esse problema aqui e conseguir calcular o valor dos estados. E o que a gente vai fazer é usar um algoritmo chamado iteração de valor, que ele faz uso de uma coisa que parece meio mágica no início, mas que funciona. E a gente pode provar matematicamente que ela funciona. Que é o seguinte: para calcular o valor de um estado, o que eu preciso? Eu preciso saber a recompensa que eu ganho naquele estado, aí eu preciso comparar para cada ação, eu preciso ver os vizinhos que eu posso alcançar com aquela ação, a probabilidade, né? E o valor de cada um desses vizinhos. Só que justamente eu não sei o valor dos vizinhos, eu não sei o valor dos estados, é justamente o que eu estou querendo calcular. Então a gente vai fazer um truque que é o seguinte: eu precisaria de alguma forma conseguir calcular o lado direito dessa equação aqui, só que para calcular o lado direito eu precisaria saber o valor de todos os estados S' que eu posso alcançar, e eu não sei. É justamente o que eu estou querendo descobrir. Se eu soubesse esses valores, eu poderia calcular o valor de um determinado estado S qualquer. Mas como a gente não sabe o que a gente faz, a gente vai fingir que a gente sabe esses valores. A gente vai começar com um chute deles. Eu vou dizer assim, ó, o valor do estado 1 é zero. Ou vou dizer, o meu chute inicial do valor do estado 1 é 3,94. Não importa, vocês podem partir de qualquer chute. Aí vocês vão partir desses chutes aqui, dizendo o valor de cada estado. Pode ser inicializado com qualquer valor que vocês quiserem, o algoritmo vai funcionar. Aí vocês, então, inicializam essas estimativas com algum chute aleatório, normalmente zero, tá? Só porque não tem por que inicializar com outra coisa. E aí vocês usam essas estimativas atuais do que vocês acham que são os valores, aqui do lado direito dessa equação, e vocês calculam qual que é o valor do estado S1. Aí esse valor vai ser a tua nova estimativa do valor do estado S1. Aí tu faz a mesma coisa para calcular o valor do S2. Como é que tu calcula? Tu vai plugar nessa equação aqui, do lado direito, os teus chutes atuais dos valores, do S1, do S2, do S3, são chutes, podem estar tudo errado, não importa. Aí vocês põem aqui os chutes os chutes atuais dos valores e calculam o valor do S2. Aí esse valor do S2 substitui o teu chute atual do valor do S2. E aí tu fica repetindo isso. Então é um processo iterativo aonde vocês partem de chutes, valores estimados de qualquer forma aleatória, normalmente ou tudo zero, para os valores de cada estado, usam essas estimativas para recalcular o valor do novo de cada um dos estados usando essa equação, e aí vocês têm um novo conjunto de estimativas, e aí na segunda iteração do algoritmo tu pluga essas novas estimativas aqui, põe elas na fórmula, tem uma terceira estimativa para o valor de todos os estados, e aí tu fica repetindo isso. Até que uma hora, e aí dá para mostrar, a gente não vai mostrar matematicamente aqui, mas uma hora esses valores estabilizam e eles convergem e param de mudar.
eles estabilizam e convergem para esses valores aqui, que são os valores corretos, tá? Então, como que esse algoritmo funciona? Ele funciona da seguinte forma. Esse aqui é o pseudocódigo dele. A gente vai, na iteração 0 do algoritmo, quando a gente está começando ele, a gente vai inicializar o meu chute do valor de todos os estados com 0. Tipo assim, eu acho no início que o valor de todos os estados é 0. Claramente está errado, mas não tem problema. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, aqui o subscrito no V diz qual a iteração do algoritmo. Então a iteração 0 é a primeira. Aí eu vou repetir aqui para, dadas as iterações do tempo da iteração, dadas as estimativas da iteração K, eu vou usar elas para calcular novas estimativas no tempo K mais 1 do algoritmo. Então como é que eu faço? Aqui no início o K é 0, né? A primeira iteração do algoritmo. Eu vou ter a estimativa K mais 1, que é a estimativa 1, né? 0 mais 1. Ela vai ser essa fórmula usando as estimativas V0, que são os meus chutes iniciais. Então, eu vou botar no início tudo, aqui vai ser 0, eu vou ter novas estimativas ao final da iteração número 1 do algoritmo. Aí eu vou depois repetir faço isso para todos os estados. Aí repito esse processo. Eu vou ter o V1 de S para cada um dos estados S. Aí eu vou plugar esses V1s aqui, a minha estimativa número 1 dos estados, e vou obter novas estimativas V2 para cada um dos valores dos estados. Aí depois eu vou ter uma estimativa V3 para todos os estados, né? A minha terceira estimativa, depois uma V4, depois uma V5. Se vocês rodarem passos suficientes desse algoritmo, uma hora esses valores estabilizam e param de mudar. E justamente a gente para de rodar esse algoritmo quando esses valores não estão sendo atualizados mais, muito, que é o que essa formulazinha está dizendo. Se nenhum dos estados que eu estou atualizando mudar por pelo menos epsilon, onde epsilon é um número pequenininho, aí eu paro. Tipo assim, os valores estabilizaram, né? Eles não estão mudando muito, estão mudando menos que epsilon. Então, deixa eu dar um exemplo aqui do que aconteceria na primeira iteração e para atualizar apenas um estado, que é o estado 1,1. O estado 1 é esse de baixo aqui, ó. Então, no início, eu vou assumir, a minha inicialização é assumindo que o valor de todos os estados é 0. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, é tudo 0. Então, dadas essas estimativas que tudo é 0, que são a minha estimativa V0, como é que eu recalculo uma nova estimativa do valor do estado 1,1? Atualmente essa estimativa é 0, né? Mas eu quero recalcular. Eu vou botar na fórmula aqui, ó. O que é o valor do 1? É a recompensa do estado 1, que é menos 0,04. Aí eu vou fazer o max entre as ações. Aí eu tenho aqui o caso do max para ação para cima, para ação esquerda, para ação baixa e para ação direita. E o que é que entra nesse max? É basicamente os estados que eu consigo alcançar se eu vou para cima, vezes o valor daquele estado que eu alcanço se eu tento ir para cima. Então, isso aqui é aquela mesma equação que eu já tinha mostrado antes lá, a equação de Bellman, tá? Então, vamos ver. Se eu tentar ir para cima, tem 80% de chance de eu conseguir ir para cima e ir para o estado 1, 2. Que olhem aqui, ó, se eu estou aqui e tento ir para cima, tem 80% de chance de eu conseguir vir para um 2. Tem 10% de chance de eu bater na parede e continuar no 1, e tem 10% de chance de eu ir para o 1, 2. É isso que essa linha aqui está dizendo, ó. Tem 10% de chance de eu ir para cima, que é 1, 2, 10% de chance de eu ir para a direita, que é o 2, 1, e 10% de chance de eu vir para a esquerda, bater na parede e continuar no 1. E aí aqui, se eu for para cima, eu vou para o estado 1, 2. Qual é o valor do estado 1, 2? Olha, o meu chute atual é o V0 de 1, 2, que pode estar errado, mas é um chute. Se eu for para o estado 2, 1, qual é o valor do estado 2, 1? Olha, o meu chute atual, V0 do 2, 1, é esse número aqui, que eu inicializei com 0, tá? Poderia ter inicializado com outra coisa, mas enfim. Aí vocês montam essa equação aqui, para cada uma das ações, eu vejo os estados que eu poderia alcançar e o valor daqueles estados, e aqui no valor do estado eu vou substituir, então, esse meu chute atual do valor dele, que aqui inicialmente é tudo 0. Então, quando eu for calcular essa equação, vai ser o quê? Menos 0,04 mais max, esse termo é 0,8 vezes 0, aqui vai ser 0,1 vezes 0, 0. Então, tudo isso aqui é 0. É 0, 0, 0, 0. O max entre 0, 0, 0, 0 é 0. Então, vai ser menos 0,04 mais 0, que é menos 0,04. Então, notem o que aconteceu. A gente partiu de uma estimativa inicial de que os valores de todo mundo eram 0, plugou essas estimativas na equação de Bellman e construiu uma nova estimativa ao final da iteração número 1 do algoritmo para o estado 1, 1. E a gente faria isso aqui também para o 1, 2, para o 1, 3, para o 1, 4, para o 2, 1, para o 2, 3, para todos eles. Ao final dessa primeira iteração do algoritmo, quando vocês passam fazendo isso aqui por todos os estados, vocês teriam essas novas estimativas dos valores dos estados.
Então, passou de tudo 0 para tudo menos 0,04. Agora, vocês podem rodar mais uma iteração do algoritmo. Vocês assumem que esses valores aqui estão corretos. Então, os valores da estimativa 1, ou seja, V1 do S1 do 1, V1 do 1,2, V1 do 1,3, V1 do 1,4, V1 do 2,1 e assim por diante. Assumem que está tudo correto e vamos calcular o V2 de cada estado, que é a estimativa número 2 de cada estado. E aí vocês plugam esses menos 0,04 lá nessa fórmula e vocês vão ter uma nova estimativa. Se vocês fizerem isso uma outra iteração, essas aqui seriam os novos valores que vocês estimariam para cada um dos estados. Então, notem que eles estão sendo alterados aqui um pouquinho na direção certa. Ó. Esse aqui, que é um estado que está bem pertinho do objetivo, do mais 1, ele já ficou maior, subiu. O valor certo dele é 0,91 ou alguma coisa, né? Se eu não me engano. Ele não está lá ainda, mas ele se aproximou. Esses outros aqui estão negativos ainda. Tudo bem, terminamos a segunda iteração do algoritmo, vamos fazer mais uma. A gente assume que todos esses valores estão corretos, pluga eles na equação de Bellman para recalcular o valor de cada um dos estados, para todos esses estados aqui. Ao final dessa outra iteração, essa é a nova estimativa dos valores dos estados. Então, notem que tá melhorando. Ó, esse aqui chegou mais perto um pouquinho, se aproximou um pouco mais do 0,91. Esse aqui esses dois ficaram um pouco mais corretos, e assim por diante. Então, vocês vão rodando isso aqui. Se vocês rodarem por passos suficientes, onde aqui eu acho que precisaria de uns 20 passos, todos esses valores, que inicialmente eram tudo 0, eles vão convergir para os valores corretos, que são esses aqui. Então, essa é a forma, através do algoritmo de iteração de valor, que é esse que eu acabei de descrever, que vocês podem usar para calcular os valores de cada um dos estados do teu ambiente. E aí, depois, tendo os valores, como é que ele escolhe a ação? Usando aquela ideia que eu tinha mostrado aqui no slide, que é usando isso aqui, né? Então, depois que a gente roda o algoritmo de iteração de valor e tem o valor de cada um dos estados, para cada estado a gente vai determinar qual é a melhor ação, aí a gente faz esse cálculozinho aqui e consegue determinar qual que é a melhor ação. Então, essa é a ideia. Deixa eu mostrar um applet desse algoritmo de iteração de valor para calcular o valor dos estados, rodando num problema que é um pouco maior do que, bem maior do que esse probleminha aqui, onde a gente tem 4 por 3 estados. É um grid maior, só para vocês verem como é que ele funciona. Então, esse aqui é o meu mundo de grid. Notem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 por 10 estados, eu tenho 100 estados. Naquele outro tinha 9 só. O que está sendo aparecendo aqui nessa visualização? Duas coisas. Para cada estado, embaixo na esquerda aqui, eu tenho a estimativa atual do valor daquele estado. Está tudo inicializado com 0. Essas setinhas mostram o seguinte: qual a ação que eu acho que é a melhor de escolher com base nos valores atuais que eu tenho. Então, aquela fórmula que eu mostrei ali, né, para escolher qual a melhor ação, vocês calculam ali o valor Q de cada ação, e aí vocês veem, se eu tiver aqui e for para cima, quanto é que eu ganho? Se eu for para a direita, para a esquerda, para baixo, aqui, notem que ele está indiferente aí para cima, esquerda, direita ou baixo, por isso que tem 4 setinhas, ele está empatado aqui, é igualmente bom ir para qualquer lado, o que faz sentido, porque todos os valores, parece que tudo é 0, então não importa para qual lado tu vai. Bom, nesse probleminha aqui eu tenho não só uma fonte de recompensa, mas 3 fontes de recompensa. Aqui eu ganho mais 10 se eu chegar nesse estado, aqui eu ganho menos 10, aqui eu ganho menos 5 e aqui eu ganho mais 3. Tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu resetar. No início a estimativa é tudo 0. Depois que eu rodo um passo de atualização, mudou um pouquinho o valor de alguns estados. Ó. Ao final da primeira iteração do algoritmo de iteração de valor, alguns estados foram atualizados, o monte continuou como 0. Tudo bem. Vamos assumir agora, vamos rodar a segunda iteração do algoritmo e assumir que esses valores estão corretos, plugar eles na equação de Bellman e ter uma segunda estimativa, V2, de todos os valores. Quando eu faço o segundo passo, segunda iteração, mudou mais. Notem que as cores aqui elas estão representando o quão alto é o valor de cada estado. Quanto maior for, mais perto de verde clarinho, depois verde escuro, até ficando vermelho, e vermelho mais claro vai ficando mais negativo, vai ficando pior. Então, verde é melhor, vermelho é pior. Temos aqui uma segunda estimativa dos valores V. Agora a gente pode assumir de novo, vamos mais uma iteração do algoritmo, a gente assume que esses valores são corretos e roda mais um passo de atualização da iteração de valor. Os valores foram atualizados mais ainda. Notem também que as melhores ações aqui já estão sendo atualizadas, ó. Com base nesses valores atuais, qual que é a melhor ação que ele acha se ele estiver aqui? É ir para cima.
Por que que ele acha melhor ir para cima aqui? Porque, bom, ele viu que tem uma fonte de recompensa pequena aqui. Tem uma outra fonte de recompensa maior ainda para baixo aqui. Depois a gente vai ter que ver se ele não vai corrigir essa ação aqui para ser para baixo. Mas, dado os valores que ele tem nesse momento do algoritmo, ele acha que vale mais a pena ir para cima. Vamos assumir que esses valores são corretos, rodar mais um passo de atualização. Vocês podem ver que conforme a gente vai rodando mais passos, os valores todos de todos os estados estão sendo corrigidos, ó. Estão sendo atualizados. E eles estão mudando ainda, e as ações também estão sendo atualizadas. Vamos rodar até o algoritmo estabilizar aqui, ou seja, até o critério de parada, que é quando esses valores não mudam mais. Estão mudando ainda, estão mudando devagarinho. Quase estabilizou. Acho que agora estabilizou. Quando estabiliza, ou seja, eu posso rodar mais passos de atualização e os valores aqui não mudam, eu paro o algoritmo. Aí eu tenho os valores e aí eu posso usar esses valores para ver quais são as melhores ações. Notem aqui, ó, se ele está nesse estado, a melhor ação é vir para a direita para baixo e vir para cá. Se ele está nesse estado aqui, por que que ele decidiu, ou nesse aqui, por que que ele decidiu vir para, aliás, nesse estado aqui, ó, por que que ele decidiu vir para baixo, baixo e vir para cá, se ele poderia só dar um passo para cima e ganhar a recompensa ali? Aqui tem uma recompensa de mais 6, se eu não me engano. Porque ele prefere dar mais passos e chegar nessa recompensa que é maior aqui embaixo. Então, ele se dá conta que não vale a pena eu posso até alcançar essa recompensa aqui bem mais rápido, mas ela é menor. Vale mais a pena eu dar mais passos e chegar na maior. E assim por diante, tá? Vocês podem analisar aqui a política, ou seja, as ações que ele recomenda em cada estado. Aqui, por exemplo, tem uma recompensa negativa, então ele decide vir para baixo, para desviar, e vai indo, chega aqui e vem aqui para cima, para chegar nessa recompensa. Tá? Por outro lado, se eu estiver aqui nesse estado, aí ele, indiretamente, esse algoritmo fez o cálculo e viu o que vale mais a pena, eu vir direto aqui e ganhar essa recompensa, ou eu desviar e fazer toda essa volta aqui. Bom, nesse estado aqui não valeu mais a pena eu dar esse monte de passos, porque estava muito longe. Então, pelo fato de eu ter essa taxa de desconto, né? Lembra, a taxa de desconto é quão impaciente o agente está. Como eu tenho aqui um 0,9, eu estou dando uma preferência leve por ganhar coisas mais breves, de forma mais rápida, né? Então, aqui ele achou melhor vir direto para a recompensa, mesmo que ela seja menor, ao invés do que fazer um caminho maior até lá. Tá? Então, esse aqui é o algoritmo de iteração de valor rodando para esse problema um pouquinho maior aqui. Bom, tendo dito isso, por que então o problema todo de aprendizado por reforço não está pronto, não está resolvido? A gente mostrou como a gente calcula o valor de cada estado, mostrou um algoritmo para fazer isso e mostrou que, dado esses valores, a gente consegue determinar as melhores ações. Tem uma limitação, tem uma desvantagem desse algoritmo, que é a seguinte. Vamos contar aqui quantas iterações demorou para os valores convergirem, estabilizarem. Deixa eu resetar ele aqui. Vamos contar quantas iterações demora para os valores de cada estado pararem de mudar. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu não vou contar em voz alta, mas vamos ver. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Mais ou menos umas 80 iterações. Demorou 80 iterações para os valores convergirem e estabilizarem aqui, certo? Ou seja, o algoritmo teria que rodar por umas 80 passadas por todos os estados até ele estabilizar. Mas notem uma coisa aqui. Agora, ao invés de prestar atenção nos valores de cada estado, que são os numerozinhos aqui para ver quando eles estabilizaram, vamos ver a política, quando que ela estabiliza. Ou seja, quando, ao longo da execução desse algoritmo, ele já tem valores, mesmo que imprecisos, mas ele já tem valores aproximados o suficiente para entender qual que é a melhor ação em cada estado. Porque notem aqui, essas setinhas agora estão dizendo os melhores estados, né? Vamos resetar e ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele ainda está atualizando as setinhas, está mudando ainda. Ó. Certo? Vamos contar quantas iterações demora para setinhas estabilizarem, ou seja, para a política que é deduzida a partir daqueles valores, já está correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda está mudando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Não está mudando mais. Ó. Demorou 20 iterações só para conseguir já calcular valores que estão precisos o suficiente para eu conseguir saber qual é a melhor ação. Esses valores estão corretos, perfeitos? Não. Se eu continuar rodando, eu continuo atualizando. Mas eles já estão perto o suficiente dos valores corretos
para que a partir deles eu já consiga entender que aqui vale mais a pena ir para baixo e aqui para a direita. Então, de certa forma, eu não estou realmente interessado em saber o valor exato de cada estado. Eu só preciso saber meio que qual estado é melhor que qual outro. Por exemplo, a partir daqui eu preciso saber que vim para cá, eu vou para um estado que é maior que esse de cima. Aqui é 7,55, assim é 5,4. E assim por diante. Então, de certa forma, o que tu precisa mesmo é estimativas dos valores que te permitam ver quais estados são melhores que quais outros, dependendo da ação que tu faz. Quando tu já tem essas estimativas, mesmo que imperfeitas dos valores, já pode ser o suficiente para tu conseguir decidir a política certa, que é o que aconteceu aqui. Então, nesse caso do algoritmo de iteração de valor, o que a gente viu é que demorou apenas 20 iterações do algoritmo para convergir para a política correta, para as setinhas já serem as corretas, mas demorou 80 iterações até os valores estabilizarem. E qual que é o critério de parada desse algoritmo? O critério de parada é que eu só paro de rodar ele quando os valores convergirem. Ou seja, eu realmente vou ter que rodar 80 iterações, mas na verdade eu não deveria ter que rodar 80 iterações, porque lá no meião, com apenas 20, eu já tinha valores bons o suficientes. Então, de certa forma, esse algoritmo ele está desperdiçando passos, digamos. Eu estou rodando ele por muito mais tempo do que é necessário, tá? Então, isso é um problema, porque às vezes lá no meio tu já consegue ter valores que estão inexatos, imprecisos, né? Mas que já são bons o suficiente. Existe um método alternativo que se chama iteração de política, ao invés de iteração de valor, que ele é um pouquinho mais rápido que esse, mas a gente não vai ver nessa disciplina, tem lá no livro texto, quem quiser ver. E do ponto de vista prático, tem outra limitação, não é apenas que esse algoritmo pode ser um pouco mais lento. O problema principal é que para calcular todas essas quantidades, eu tinha que saber aquelas probabilidades de transição e eu tinha que saber as recompensas que eu ganho, né? Vamos lembrar aqui, quando eu tinha, por exemplo, depois que eu já calculei todos os valores, como é que eu escolhi a ação? Eu calculava esses valores aqui para cada ação e notem que aqui, ó, eu tinha que saber a probabilidade de, se eu faço ação para cima, eu ir para esse estado. Eu tinha que saber a probabilidade de eu vir para esse estado. Eu tinha que já saber tudo o que poderia acontecer, de antemão eu já tinha que saber tudo o que poderia acontecer como resultado da execução de cada ação. Eu tinha que saber essas probabilidades aqui tudo de forma exata. E não só isso, mas para calcular os valores V, se vocês se lembrarem, eu também tinha que saber as recompensas. Eu tinha que saber já de cara, quando o algoritmo inicia, eu já preciso saber para cada possível estado do mundo quanta recompensa eu vou ganhar. E essas duas coisas, assumir que eu sei as recompensas que eu ganho em qualquer possível estado do mundo e assumir que eu sei todos os possíveis estados, todos os possíveis resultados da execução de uma ação, isso aqui não é realístico, tá? Na prática a gente não tem como saber isso. Então, uma limitação desse algoritmo é que eles assumem que tu já conhece basicamente como o mundo funciona. Eu já sei para qualquer possível estado do mundo, se eu fizer tal ação, o que acontece depois e com qual probabilidade. Mas isso não é realístico, né? Agentes de IA não deveriam ter que já nascer com conhecimento completo de como o mundo todo funciona para conseguir aprender a escolher ações. E, de fato, a gente não nasce com esse conhecimento. Se vocês olharem crianças, por exemplo, uma criança não sabe, quando ela nasce, ela não tem o conhecimento de, se um dia eu estiver no estado onde eu estou para entrar na URGS, passar no vestibular e eu fizer a ação tal, significa que eu vou ter mais pontos na prova de matemática. A criança não tem a menor ideia dessas probabilidades de transição, né? Ela tem alguns conhecimentos são inatos na criança, por exemplo, ter medo de cobra, por exemplo, isso é uma coisa que já nasce com a gente, então não precisa aprender. A gente já tem uma recompensa negativa por ver cobra, coisas que parecem com cobra. Tem outras coisas que a gente não nasce sabendo sobre como o mundo funciona. Por exemplo, o conceito de gravidade é uma coisa super intuitiva agora. Eu sei que se eu soltar um objeto ele cai, mas crianças até uma certa idade elas não têm esse conhecimento dessas transições ainda. Elas não sabem que se eu soltar uma coisa é esperado que a coisa caia. E de fato até uma certa idade elas não se surpreendem caso tu faça um truquezinho ali para parecer que o troço está flutuando. Elas só ficam olhando do tipo, ok, o objeto está flutuando, é assim que o mundo funciona. Então esses algoritmos eles têm essa suposição que é uma suposição muito forte de que a gente já precisa nascer para poder iniciar o algoritmo, eu já tenho que ter conhecimento sobre todas essas probabilidades de transição em todos os estados possíveis do universo, e a gente não sabe isso. E o que a gente vai ver a partir de agora é que existe um outro tipo de algoritmo, que não é o iteração de valor, é um algoritmo chamado K-Learning, que permite a gente calcular todas essas mesmas quantidades ali que a gente usou, só que sem necessitar que eu saiba essas probabilidades de transição de antemão. Tá? Então, na próxima aula, na verdade,
é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, é que a gente consegue calcular essas políticas ótimas, escolher as melhores ações, mesmo sem esse modelo do mundo, mesmo sem esse modelo de transição e mesmo sem saber as recompensas de antemão. Tá? E aí isso aqui se chama métodos livres de modelo e são a base do que se chama de aprendizado por reforço. Então, só para dar um exemplo, isso aqui é um robozinho que com o qual eu trabalhei em 2014, e aqui ele está aprendendo, justamente usando um desses métodos de aprendizado por reforço, a tirar uma bolinha e acertar na garrafa. Então, aqui os estados correspondem a possíveis configurações do corpo do agente, basicamente o posicionamento atual dos braços dele, informação se ele está segurando a bolinha, enfim, é basicamente a descrição do que está acontecendo e de onde que está a garrafa. E aqui, quais são as recompensas que vocês acham que a gente dá para a gente? A gente dá recompensas que são grandes quando ele chega perto de acertar a garrafa, ou uma recompensa maior ainda quando ele acerta. E se a bolinha cai muito longe, a gente dá uma recompensa baixa. Então, ele vai escolher ações aqui que correspondem a maneiras diferentes de arremessar a bolinha, até conseguir aprender a ganhar o máximo de recompensa, ou seja, até aprender a acertar a garrafa. E percebam o seguinte, se a gente fosse tentar resolver isso aqui com um algoritmo de iteração de valor, a gente teria que conhecer todo esse processo de transições aqui. Se a gente está numa determinada configuração do corpo, por exemplo, se a gente está aqui assim e ele arremessa a bolinha, qual a probabilidade da bolinha cair aqui? Qual a probabilidade da bolinha cair aqui? Qual a probabilidade da bolinha cair aqui? A gente não sabe isso. A gente consegue rodar um experimento e ver onde é que a bolinha cai, mas a gente não sabe de antemão todos os resultados possíveis de cada possível ação em cada possível estado do robô. E por isso é que, como a gente não tem esse modelo do mundo em problemas realísticos, que nem é esse caso desse robozinho, a gente não pode usar esse algoritmo de iteração de valor. Mas aí o que a gente vai ver a partir de agora é que, mesmo sem saber isso, tem como a gente calcular essas políticas ótimas.